Começa agora pela TVE Tocantins, Rádio 96 FM, canal do YouTube da TVE e TV Assembleia, o programa Futuro Hoje. Habilidade de conduzir um grupo para o alcance de resultados. Conjunto de atitudes e comportamentos que levam determinada pessoa a se tornar destaque dentro de um grupo. Ser cativo, convincente e, acima de tudo, servir de exemplo. O tema do programa de hoje é o papel do líder no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Programa Futuro Hoje, discutindo o presente pensando no amanhã. Participam do programa Augusto Rezende, reitor da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. Olá, Augusto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Rogério. Olá, André. Uma satisfação estar aqui no seu programa e com certeza iremos discutir muito nessa pauta de hoje. André Ortiz, PhD em Neuromarketing, palestrante, professor. Olá, André, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui em Palmas hoje, dividindo esse bate-papo aqui frutífero, né, que a gente possa ajudar os nossos amigos que estão aí do outro lado da telinha. Muito bem. Nós sabemos que o Brasil ele tem potencial para ser uma das 5 maiores economias do mundo. Entretanto, há muitos desafios na ética, questões éticas, questões morais, dificuldades também na execução de planejamentos, na execução de políticas públicas e falta muito foco nos resultados. Neste cenário entra a importância da liderança. O líder precisa fazer. O que o líder precisa fazer para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Brasil? Reitor. Bom, Rogério, eu acredito que o líder ele tem que se postar com a postura do guia, né, de ser a referência. Ele situa de uma forma que ele amplia a instituição, a organização que ele representa, e aí ele consegue motivar as pessoas, ele consegue levar dentro de um foco de resultado. Então, eu penso, e a forma que a gente trabalha também, a liderança ela parte de um exemplo e de uma visão de todo para que todas aquelas equipes que estão em volta consigam acompanhar aquele mesmo pensar de ser líder. É um exercício, a organização, tanto de liderança, como que as pessoas acompanharem esse modelo de liderança, né? Acredito que é construído e faz parte de uma série de variáveis, né? Como a capacitação, o entendimento, a transparência, o foco em busca de resultados efetivos de toda e qualquer organização, seja pública ou seja privada. A gente tem visto esse movimento da liderança cada vez mais saindo das grandes corporações, né? Corporações que existem programas de formação de líderes e chegando a essas discussões nas micro e pequenas empresas e nas instituições públicas de terceiro setor. Então, a importância de ter alguém que conduza aquela organização com foco efetivos em resultados. Agora, André, o Brasil com esse potencial enorme de crescimento, o líder entra como uma figura importante nesse processo, como o próprio reitor disse, né? Somente há 500 anos. Né? Se hoje nós somos um bebê comparado à China, ao Japão, né, que eles têm 4, 5 mil anos, nós temos 10%, 500 anos. Há 500 anos a gente tem que mudar o nosso mindset, a nossa programação mental de como saber lidar com liderados, com stakeholders, fornecedor, cliente, parceiros no endomarketing, o seu cliente interno, que é seu funcionário. Etimologicamente, a palavra liderança advém de leads, que significa saber lidar com pessoas e problemas. E o objetivo principal hoje de um líder é criar o quê? Um seguidor, um discípulo. Isso é até preocupante no Brasil por causa do advento das redes sociais, porque você vê hoje pseudos líderes colocando novas ideias na cabeça de liderados, mas nem sempre conduzindo para um caminho que faz o Brasil crescer. Então eu sempre falo hoje nas minhas aulas, treinamentos, palestras, que o papel da liderança hoje do brasileiro é primeiro ele acreditar nele mesmo e segundo, se ele quer ser, quando crescer, uma pessoa melhor, ele tem que ser o exemplo. Então muitas vezes a gente tem que parar do outro lado aí da telinha, a gente entender que se você quer um exemplo, você tem que começar de você. Então hoje o papel do líder, que bom que eu estou aqui do lado de um reitor, que eu estou aqui vindo de São Paulo direto para cá, para estar desenvolvendo essa nova linha de raciocínio da liderança, que é nos rincões,
que são em todos os locais hoje do Brasil, que o brasileiro apenas tem que acreditar nele. É a história de sair da sua zona de conforto. Sempre. Porque quando você sai da sua zona de conforto, você atrai seguidores. Assim como se você ficar também na zona de conforto, você atrai seguidores. Então eu sempre falo que quando a gente acorda, a gente só tem duas opções. Ou aprender algo novo, ou achar um culpado. Nós temos uma audiência muito grande na 96 FM, especialmente na zona rural dos municípios do entorno de Palmas, Augusto, e essa mensagem também são para essas pessoas que têm as suas pequenas propriedades rurais, e esse papel de inovar e de liderar parte também por essas pessoas ali das comunidades. Sim, a gente acredita que o papel da liderança, ele cabe em qualquer tipo de setor, inclusive até dentro da nossa casa, tem alguém que assume o papel de líder. A gente acredita também que o líder, ele não significa o centralizador. Às vezes se confunde muito a liderança com centralização. Não, a liderança ele é um direcionamento. E a partir do momento que o líder consegue direcionar as responsabilidades para os seus liderados, essa teia de liderança ela se torna efetiva dentro de qualquer tipo de organização, né? Trabalhar todas as organizações, as pessoas são o capital intelectual estruturante de qualquer tipo de empresa, isso é fato. Eu posso ter a maior mecanização possível de qualquer tipo de empresa, seja de indústria, seja de comércio, seja de serviço, mas ainda as pessoas é o bem mais valoroso que qualquer organização tem. E a partir do momento que consegue disseminar essa cultura da liderança e da inovação, que se pode fazer melhor, diferente, otimizando recursos, buscando novos mercados, trabalhando todos os conceitos de liderança, né, e também da inovação, é possível que qualquer tipo de organização ela ganhe destaque e ganhe desenvolvimento na sua execução e tarefas. Ok. Agora, André, estudos indicam, né, que o trabalhador brasileiro precisa melhorar a sua produtividade. Ele produziria, de acordo com estudos e pesquisas, somente 25% do que se comparado com um trabalhador americano. Como trabalhar essa inteligência emocional, desenvolver habilidades e competências para melhoria da produtividade? Aqui também entra a importância da figura do líder para melhorar essa produtividade? 100%. O olho do dono que engorda o gado, né? Um adágio, né? Um axioma, um provérbio popular mundialmente conhecido. Se a produtividade está baixa, desculpa, a responsabilidade não é do liderado, é do líder. É a cara do líder que vai mostrar a cara da equipe dele. Então, assim, a culpa, vamos substituir a palavra culpa por responsabilidade. A responsabilidade é da liderança. Se a produtividade está baixa, é porque ele não delegou, talvez ele tenha delargado. Ou seja, o problema hoje de muitos líderes e pseudos-líderes é cobrar muito de um liderado e ele não ter feito o papel dele como líder. Então, quando você fala em inteligência emocional, você é a cara do dono. Então, com certeza, se hoje o Augusto é o reitor dessa nobre universidade, todos os colaboradores têm o DNA dele. Ele é o gestor maior. Então, o desafio hoje do líder, na minha humilde percepção, é ele tatuar o que a gente chama na neurociência de meme, esse termo advindo do grego, que significa unidade de memória de repetição, diferente do gene. Gene é seu DNA. O meme é a sua visão, missão e valores. Essa visão, missão e valores, que é muito bonito numa parede, num pedaço de papel, na hora da prática que eu quero ver. Então, eu acho que o papel do líder hoje, ele tem que pegar a sandalinha da humildade, colocar o pezinho, dar uns 2, 3 passos para trás, talvez voltar para a universidade, voltar para o meio acadêmico e ele aprender com os pares, aprender com os concorrentes. Concorrente é um excelente professor. Por quê? Porque o papel do líder hoje, principalmente com a inteligência emocional, é, número 1, ele se conhecer. Número 2, ele se conheceu, dá a oportunidade de se comunicar melhor, dar e receber feedback. Número 3, motivar a equipe. Número 4, influenciar as pessoas para resultados. Número 5, treinar. E número 6, delegar. Então, acho que na minha humilde observação, o que eu posso te falar é que o papel da produtividade hoje é consequência totalmente integrada à forma de liderar. Você nunca vai ver um líder bem-sucedido com uma equipe que não produz.
Rogério, E nesse cenário entra um pouco o papel até da própria universidade, né? Na qualificação, na formação de novos profissionais. Sim, a universidade, ela desperta essa reflexão nas pessoas que aqui estão, né? Então, a universidade, ela sai daquele papel do professor cheio de conteúdo na frente da sala de aula, como uma grande referência, né? E ele passa de um modelo mais interativo de estímulo ao conhecimento. Infelizmente. Né? Isso. E aí, só que a gente está num momento de transição até um pouco confuso, né? Nós, enquanto professores, ainda estamos nos achando dentro desse modelo que o nosso aluno, ou quem ali a gente está trabalhando, ele tem a informação, às vezes, muito mais aprofundada do que a gente que está aqui. Posso? Sim, né? Muitas vezes vontade. a gente está em sala de aula, Augusto, você com certeza já teve Sim, essa experiência. Você está falando, proferindo sua aula, o aluno levanta a mão e fala, desculpa, conforme o Google, conforme o Google está falando agora, não consta. O que a gente tem que fazer? Ser humilde, de falar. Não dá para acompanhar a velocidade da internet igual a igual, não tem como. Então a gente tem que ter a humildade. O líder, o professor, o educador é um eterno aprendiz. Ele recua, ele questiona, não. Ele aproveita dessa dúvida de conteúdo, como o André coloca aqui, muito bem posto, para fazer uma reflexão. Então, como é que você pode contribuir a mais do que isso que você pegou? E não no momento assim, não, você está errado, eu vou descaracterizar a sua fonte em função de uma defesa do meu saber. Eu acho que esse modelo mudou muito. E eu acredito que aqui no Brasil, a gente tem um momento dessa questão da liderança e da inovação, porque, enquanto se fala de mercado de trabalho, porque a postura de muitos colaboradores, ele é da espera. Então, ele confunde também essa posição de líder como alguém que sempre é o responsável por passar as informações, sempre é o responsável por criar. Então, ele cria no equipe, às vezes a equipe, isso é um hábito do brasileiro, da cultura brasileira, de esperar o que chega nele para ele poder agir. Eu acho e acredito que esse é o grande desafio quando se fala de inovação, característica empreendedora ou intraempreendedora dentro das organizações e a reação nesse mercado tão competitivo. Né? Até que ponto eu também, como líder, consigo despertar a proatividade nas pessoas que aqui estão. Não necessariamente o líder, apesar de com foco em resultado a todo momento, né, André? Ele tem que se fechar em cima de resultados 100% positivos. Às vezes, uma experiência negativa, ele se viu de exemplo para corrigir um problema eterno que tinha na sua organização. Empresas, instituições públicas, instituições de classe, Sistema S, a classe política e os cidadãos precisam inovar. A inovação traz mudanças de comportamentos, melhorias nos processos produtivos. Com isso, o Estado e o país podem se desenvolver. André. Hoje está na moda uma palavra chamada disrupção. Né? Só que a disrupção ela é mais antiga do que andar para trás, andar para frente. O maior evento do mundo de inovação chama SXSW, que acontece em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E na última edição foi falado o seguinte: você quer ser inovador? Lembre-se que você tem duas saídas: ou criar algo novo, ou reinventar algo que já existe. Então isso me fez refletir uma coisa: se você não se acha um gênio, você telespectador que está nos vendo, você ouvinte que está nos ouvindo, fique tranquilo. Aprenda com quem já criou algo e reinvente esse algo com o seu jeitão, com o seu tempero. Isso é ser inovador. Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu falo, levanta a mão, quem é casado? Aí todo mundo casado levanta a mão, eu falo, você é um inovador. Você que é casado há mais de 5, 10, 15, 20 anos, você reinventou o seu relacionamento, por isso que você continua casado. Conquistar 20 pessoas num ano é fácil. Quero ver você conquistar a mesma 20 vezes. Então, acho que o papel do inventor, do líder inovador, é aprender algo sempre e trazer para a equipe dele novas maneiras de fazer a mesma coisa. Muito bem. E nesse cenário, reitor Augusto, a inovação importante e a universidade também trabalha isso junto aos alunos. Né? Sim. É interessante, primeiro, a gente desmistificar um pouquinho o que é inovação. Né? Então, quando se discute inovação, às vezes pensa
professor Pardal ali, né, com uma série de invenções e máquinas e técnicas e tecnologias, né? Então a inovação ele pode ser um procedimento muito simples, desde que ele traga resultados específicos e que resolva determinado tipo de problema para a organização que ali está, né? A inovação, diferente com qualquer outro bem, né, ela depende da transformação cultural da empresa. A organização não chega lá, compra uma inovação e a partir do momento desliga a luz da inércia e ela passa a ser inovadora. A inovação ela depende de uma construção e principalmente da criação de um ambiente inovador. Um ambiente inovador, aí vem o posicionamento do líder. O líder direciona aquela organização para a abertura desse ambiente inovador. A inovação ela tem uma correlação muito grande com liberdade. Se eu não tenho liberdade, como eu serei inovador? Porque eu tenho um quadrado de atuação que não me deixa inovar. A inovação ela vem do extrapolamento daquilo que se faz de uma forma repetitiva e pode ser melhorado, né? Então, as organizações, principalmente quando pega num contexto mais regionalizado, André, 98% das empresas do Tocantins são micro e pequenas empresas, não tão diferente de um dado Brasil, né? Eles precisam primeiramente de fazer um trabalho, e isso várias instituições no estado, inclusive a universidade, se discute muito isso, de descaracterizar e de conhecer realmente o que é inovação para aquela quebra de cultura e depois estimular que é possível ser inovador. Né? É possível fazer inovação. Não é porque eu estou dentro de uma empresa ou porque eu sou concursado, efetivo, vou aposentar ali, que eu não preciso de ser inovador. Mas a ambiência da inovação, o líder tem que conduzir ela. Você tocou num assunto chave porque eu acredito que a criatividade, ela não é nata, ela é desenvolvida. E assim, quando você dá autonomia para o seu liderado criar, a coisa anda. Infelizmente, alguns líderes acham que eles são a represa do conhecimento. Você tem que falar comigo, eu que criei essa empresa, eu que tenho 20, 30 anos de empresa. Cara, mudou, não é mais isso. Hoje, o que a gente estava falando aqui em off, e o próprio YouTube, que também talvez você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, é a maior escola do mundo, gratuita, trazendo disrupção e inovação. Então, acho que você falou a palavra-chave, dar autonomia e estimular criatividade. E é tão interessante a gente notar isso, se a gente volta num pouquinho no tempo, há 5 anos atrás, a questão do celular no ambiente de trabalho foi extremamente condenado, né? Não, chegou cedo, eu tenho que deixar meu celular dentro de um box, eu fecho, no horário do almoço eu posso pegar. Essa pessoa que tanto tinha facilidade de mexer no celular, é ela que transformou com um grande potencial de vendas e de acesso e de acompanhamento de rede social. Então, como num curto espaço de tempo, o perfil daquele colaborador, ele sai de um perfil taxado como uma pessoa desconcentrada na atividade e concentrada na tecnologia, para uma pessoa que hoje ele conseguiu ter uma penetração mercadológica que às vezes o posicionamento físico não consegue. E no ambiente público a gente já observa também sinais claros, o próprio governo eletrônico, aplicativos que se aproximam com a sociedade, a forma como solicitar serviços públicos vem mudando. E a forma como se faz a administração pública, uma administração pública que ainda precisa ser renovada em vários aspectos, mas já se observa ali sinais de uma grande mudança. E os servidores, independentemente de qual esfera, precisam acompanhar essa evolução e estar abertas a essas mudanças, né? Sim, a gestão pública, ela tem que se modernizar em todos os seus sentidos. A gente percebe, Rogério, que estados e municípios, eles têm projetos alguns mais consistentes, mas todo estado e município, eles estão se mexendo, seja na parte da arrecadação, seja na área da educação. Então, eu acredito que num espaço curto de tempo, a gente nivele essa questão do serviço público dentro de uma plataforma onde várias experiências bem-sucedidas de gestão pública, ela possa ser mais disponível
para qualquer tipo de instituição pública, seja um município pequeno, seja um estado extremamente consolidado. Essas experiências, assim como no privado isso acontece dentro de um benchmark muito mais rápido, né? Na gestão pública é um caminhar mais lento, mas eu acredito que ele existe e todos estão trabalhando sabendo que esse é o foco, é o desejo da sociedade. E falando de inovação, não dá para separar o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. Na era onde o conhecimento é um grande diferencial competitivo, sempre existiu e sempre existirá possibilidades para a solução de um determinado problema. O líder, para inovar, precisa ter um olhar fora da caixa, pois o que se fazia há 10 anos não se faz mais hoje. A exemplo, lá em 2007, quando o Steve Jobs, da Apple, apresentou o primeiro smartphone sem teclas físicas, houve a partir daquele momento uma revolução na indústria tecnológica de aparelhos telefônicos, desbancando inclusive a gigante Nokia da época. André. Esse é hoje o desafio do Tim Cook, que é o CEO atual da Apple. Porque Steve Jobs, eu até brinco que tinha trabalho até no sobrenome, né? Jobs, né? Essa foi péssima, né? Pois é. Mas o Steve Jobs, a tatuagem dele, o DNA dele, era fazer com que o cliente dele ficasse com um efeito dopaminérgico infinito. Ou seja, você acaba de comprar o seu iPhone e você fica com um gostinho de quero mais de comprar a próxima edição. E assim vai, e assim vai. Eu sou até suspeito de falar sobre isso. Eu vim até aqui justamente para ministrar uma palestra. Eu ministrei ontem na Secretaria da Fazenda aqui de Palmas, Tocantins. E a pauta foi exatamente essa, trazer para o servidor público esse poder de se reinventar, de você aprender exatamente o que talvez um outro servidor de um outro setor está fazendo, ou o que o pessoal da iniciativa privada está fazendo, e eu posso dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, um cópia e cola do meu jeitão para cá. Eu acho que a maneira da gente inovar, número 1, você não segue normas, receitas. Primeira coisa é você conhecer o pessoal que está com você. Né? O desse reitor, gerindo hoje mais de quase 3 mil alunos aqui, é ele entender a aspiração de cada aluno e trazer para esse aluno o que há de mais atual no mundo da educação. Eu acho que isso não foge tanto de iniciativa privada quanto o setor público, sabe? Do que é você trazer uma nova realidade inovadora. Você deve entender hoje, primeiro, do ser humano, a aspiração desse ser humano e o que eu posso estar realmente na frente do meu concorrente para fazer com que esse cara volte sempre a consumir o que a gente tem hoje na iniciativa privada a vender. Se você aí, do outro lado da telinha, você, telespectador e ouvinte, vende algum produto ou serviço, lembre-se, você não vende nem produto ou serviço. O que você vende é experiência, porque produto e serviço é esquecido. Experiência fica muito mais do que na cabeça do cliente, fica no coração. Então, acho que o papel do líder hoje antes de ganhar a razão do cliente, é ganhar também o coração, a emoção. Eu acho que é esse o desafio nosso, como educadores, professores, no papel de reitor de uma universidade, tatuar na cabeça e no coração das pessoas que isso é um trabalho eterno. É um eterno e não acaba nunca. Reitor, intraempreendedorismo e o empreendedorismo, despertar isso nas pessoas. Sim, o intraempreendedorismo, né, dentro da organização, dentro do ambiente de trabalho, o despertar que pode ser melhorado, né? Ele pode quebrar aquelas resistências de um processo eternamente feito daquele formato, né? E pode extrapolar para resultados melhores e mais efetivos, né? O empreendedorismo, ele é foco hoje, sempre, né? Já tem muito tempo que ele é foco enquanto política pública, mas nas universidades ele está sendo bem trabalhado, principalmente porque a gente precisa de tirar aquele peso do Estado de empregabilidade ou como uma grande fonte de retenção daquelas pessoas que ali estão formadas, né? Mostrando para esses alunos, e isso a gente trabalha muito aqui na universidade, André, que esse aluno ele pode
Ele pode criar, ele pode empreender, ele pode inovar, ele pode e deve abrir seu próprio negócio. E não ficar num pensamento que o Estado, seja ele nas esferas federal, estadual ou municipal, ele é o grande empregador e fomentador da economia local. Isso, né? A gente estimula Parabéns. isso como um dever de política pública. Né? Isso é muito discutido, inclusive nas formações pedagógicas com nossos professores, mostrando que, olha, você não pode entrar em sala de aula com a postura que esse acadêmico vai ser formado para trabalhar no Estado. A gente tem que despertar outras situações. O emprego público, a gestão pública, ela é um empregador? É sim, mas ela não é o único e não é o principal. Muito porque bem. já está mais que apresentado, né, economicamente, aqui na realidade do Brasil, quanto que o Estado está inchado e a necessidade da sua enxugamento e diminuição. Muito bem. Nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Futuro Hoje, aqui pela TVE Tocantins, TV Assembleia, Rádio 96,1 e no canal do YouTube da TVE. Faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações. Nós agradecemos aqui ao Augusto Rezende, reitor da Universidade Estadual do Tocantins, pela presença, uma mensagem final para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu que agradeço, Rogério, te parabenizo o programa. Hoje, com aniversário de 20 programas, né? Fico muito feliz. Agradeço ao André a presença no nosso estado, o conhecimento da nossa universidade e tenho a certeza que nós temos um caminho grande de desmistificar o que é inovação e estimular sempre o empreendedorismo. Acredito que nós não temos, enquanto mercado, outra alternativa. É inovar, é produzir de uma forma sustentável, de uma forma que agregue pessoas e conhecimento. PhD em Neuromarketing, André Ortiz, muito grato, é professor da FGV também, professor nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma última mensagem quanto à promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Faço das palavras do reitor as minhas, parabéns. Empreender advém do grego empreendas, que significa fazer acontecer. Esse é o nosso propósito, né? Talvez no papel do reitor, de um âncora-chave de um programa, de um educador. Empreender é o que o Brasil está precisando, você fazer acontecer. Acredite mais em você. Eu tenho um movimento chamado #BoraBrilhar, né? Bora Brilhar, esse acrônimo. Todo mundo nasceu para brilhar, tanto no âmbito pessoal e profissional. Você pode estar até apagada, mas o mundo está esperando o seu brilho. Para isso, você tem que fazer acontecer. Então, muito obrigado mais uma vez e eu desejo sucesso a todos os nossos telespectadores e ouvintes.